Imagina que você tá em casa e quer assistir um filme buscando no Netflix esses 1 trilhão de streamings e você tá com vontade de assistir alguma coisa diferente, porque hoje em dia tudo parece tão igual. Depois de muito pesquisar, procurar na internet, acha um filme que parece diferente. Mas aí você se depara com uma cena de 13 minutos, mais ou menos, em que 2 personagens encaram um mural com uma pintura. E eles encaram esse mural por 13 minutos e nada acontece além de lágrimas descerem do rosto de um personagem, mas são 13 minutos de um vazio. O que você faria? Eu acredito que a maioria das pessoas mudaria de filme, iria para um YouTube, para outra coisa, mas e se eu te disser que esse vazio pode ser uma das experiências cinematográficas mais transformadoras que você já teve? Lá vem o papo de cinéfilo chato de sempre, que gosta de filme devagar, que gosta de filme chato. Calma, ouve a minha história e eu garanto que no mínimo você vai tirar um conhecimento novo muito interessante e muito engrandecedor. Você gostando ou não de filme assim, a questão não é o gostar. A questão aqui não é gostar ou não gostar, isso vai da subjetividade de cada um. Mas a questão é como esse tipo de obra pode engrandecer seu repertório, como pode transformar a sua relação com o cinema. Então, hoje a gente vai falar sobre o cinema desagradável. Mas não no sentido de ser ruim, mas no sentido de ser desafiador, lento e incômodo. E nesse caminho nós vamos usar como guia um diretor taiwanês, que é mestre em transformar o tédio em arte. O nome dele é Tsai-Ming Liang. Nas montanhas, você sente o tempo. Ele escorre lentamente. O vento sopra e as nuvens se movem, você pode ver o tempo. Muitas pessoas não conseguem perceber isso, porque só enxergam o trabalho ou conversas incessantes. Elas nunca param. Não é novidade que o cinema atual briga pela nossa atenção com tudo que tem direito. Explosões, cortes rápidos, trilhas sonoras incessantes. E abusar de estímulos por si só não é ruim, se houver substância naquilo que é criado. Mas consumir só aquilo que agrada a nossa mente super estimulada nos coloca num estado confortável de apenas absorver informação, pensando pouco sobre ela. Qualquer coisa que exija paciência vira automaticamente chato. E se um diretor decidisse fazer exatamente o oposto disso? O ano era 2018 e eu já tava nessa fase de procurar filmes diferentes. Eu queria aumentar meu repertório. Eu já usava o Letterboxd, que hoje é tão famoso, desde 2014 mais ou menos. Me ajudava muito a achar naquela época filmes que fugissem do que era o comum pra mim. Foi aí que eu esbarrei com o filme Cães Errantes, do diretor Tsai-Ming Liang. Quando eu comecei a assistir o filme, a primeira reação foi uma confusão. Aqueles planos intermináveis em que quase nada acontecia, beirando sempre o que qualquer pessoa chamaria de tédio. Eu poderia muito bem ter trocado o filme, como eu já fiz muitas vezes, mas tinha algo ali que me prendia, uma certa fascinação por aquele desconforto, e assim eu vi o filme inteiro, em uma montanha-russa de sentimentos entre o desconforto e a fascinação. Então, lembra da cena que eu falei no início, de mais de 10 minutos de personagens olhando para uma parede? Essa cena, na verdade, é no final do filme, mas cenas como essa não são algo distante do restante do filme. O filme é todo executado dessa maneira. A questão é que essa cena específica me fez questionar tudo que eu achava que sabia sobre cinema. Na época, eu até dei uma nota baixa, mas uma questão ficou. Eu nunca consegui esquecer esse filme. As imagens povoaram o meu inconsciente de uma forma que eu sempre voltava a lembrar daquelas cenas. Naquela época, eu também vi outro filme do diretor, que se chama Rebeldes do Deus Neon. É o primeiro longa dele, já tem um ritmo mais tradicional. Mesmo que ainda silencioso, com pouquíssimos diálogos, é bem mais fácil de digerir. As imagens desse filme também me marcaram bastante. Tsai-Ming Liang criou algo único, uma linguagem onde o silêncio fala mais alto que as palavras. Seus filmes retratam a solidão urbana, a alienação das grandes cidades. O espaço se torna um personagem, e seus personagens raramente falam. Em muitos, simplesmente não existe diálogo. Em entrevista, o diretor disse que não acredita em diálogos de filmes, pois nunca parecem reais para ele. O que faz sentido, considerando o quanto ele busca o realismo nas suas obras, não o realismo do nosso mundo real, mas o realismo criado do cinema, que segundo ele é muito mais próximo dos sonhos. Eu entendo se você tá pensando, para de pagar de cult, esses filmes são chatos e pronto. Eu pensava o mesmo, era difícil de ver, parava, pegava o celular, voltava a assistir. O fato é que aquelas imagens nunca saíram da minha mente. Foi aí que eu comecei a perceber que o problema talvez não fosse o filme, talvez
fosse eu. E foi aí que eu comecei a procurar e ver cada vez mais filmes diferentes. Eu comecei a perceber coisas que eu não percebia antes. O poder de uma imagem transmitir sentimentos, uma história, sem falar uma palavra sequer. Isso mudou minha relação não só com o cinema, mas com a arte no geral. Deixar de ser um espectador ansioso é um trabalho cotidiano. Estamos cercados de informação e estímulo o tempo todo, nosso cérebro fica viciado. Mas aqui tá a minha provocação para você que tá assistindo. Se você quiser, também pode se tornar um espectador menos ansioso. E eu não tô pedindo para você passar a odiar filmes que são mais dinâmicos, mais rápidos, acelerados e cheios de estímulo. Eu também gosto de filmes assim, eu tenho entre os meus favoritos filmes que são dessa forma. O que eu tô pedindo, ou melhor, sugerindo, é que você não se prenda a um só tipo de cinema. Talvez você perceba que aquele filme chato só tava tentando te ensinar algo sobre estar presente, sobre ver beleza no ordinário. Existe um conceito do antropólogo Marc Augé chamado não lugar. São espaços transitórios onde as pessoas permanecem anônimas, que não possuem significado suficiente para serem considerados lugares no sentido antropológico. Pense em um aeroporto, um shopping, um supermercado, um hotel. São locais de passagem onde as relações são pautadas principalmente pelo consumo. Os filmes de Tsai são povoados por esses não lugares. Seus personagens vagam por uma Taipei cada vez mais urbanizada, perdidos em meio a uma arquitetura que não os acolhe em relações que não os conectam. Como Alan Campos e Angela Preston observam em seu artigo sobre o diretor, e enquanto o meio social se revela insensível às identidades que por ali transitam, é justamente os invisíveis desses não lugares de passagem que Cães Errantes reencena. Devido à falta de poder aquisitivo, seus protagonistas representam os incapazes de aderirem a essa sociedade de consumo, limitando-se a vagarem por esses espaços. A figura do pai no filme perpetua a ideia do não lugar. Ao segurar uma placa de anúncio de casa embaixo de um viaduto, ele se torna parte da paisagem urbana, invisível, mais um elemento decorativo da cidade. Em certo momento, Tsai Ming-liang tomou uma decisão radical. Em entrevista, ele disse: "Eu ainda queria fazer filmes, mas não queria fazê-los para o público. Então, na época, decidi parar de fazer filmes narrativos, mas, ao mesmo tempo, eu não sabia o que poderia fazer." Pode soar como arrogância, mas é na verdade uma posição artística bem corajosa. Tsai vê seus filmes como pinturas em movimento. Em vez de pensar em contar uma história como necessidade primária, ele prefere usar a linguagem cinematográfica em sua forma mais pura. Suas imagens geram sensações que ficam grudadas na nossa mente. Não é sobre o que acontece, mas sobre o que sentimos enquanto assistimos. Atualmente, ele encontrou um lar criativo nos museus, onde tem liberdade para esticar as possibilidades e provocar nossos hábitos de consumo cultural. Ali ele pode criar experiências cinematográficas que desafiam nossa paciência e redefinem nossa relação com o tempo. Pode parecer contraditório, um autor que diz não fazer filmes para o público, mas que claramente quer ser visto como autor. Será que é pura vaidade artística? Eu acredito que não, porque ao confrontar os nossos hábitos de consumo, busca muito mais educar o público artisticamente para ver coisas fora do mainstream. Se nós, enquanto público, estamos muito mais acostumados a ver filmes como forma de escapismo, absorvendo estímulos e informações constantes, precisamos reaprender a ver cinema que nos faça desenvolver um pensamento próprio, sem final explicado. Existe algo ainda mais profundo no trabalho de Tsai. Seus filmes funcionam como uma experiência meditativa. Ele criou uma série chamada Walker, onde um monge budista, interpretado por Lee Kan-shen, caminha lentamente por paisagens urbanas e naturais. Não há diálogo, não há drama, não há reviravolta, apenas um homem caminhando. Essa simples caminhada espelha uma prática zen chamada Kinhin, uma forma de meditação andando que cultiva a presença e a consciência plena. Tsai transformou essa prática espiritual em linguagem cinematográfica, criando filmes que funcionam como sessões de mindfulness. Usa os planos longos e o ritmo lento para forçar o espectador a desacelerar, a observar e a estar presente. É como se a câmera fosse um guia de meditação, nos ensinando a prestar atenção nos detalhes mundanos da vida cotidiana. Ou seja, seus filmes não são para quem não os quer. Para ver um filme dele, você precisa
precisa querer ser uma presença ativa nesse processo, que, ironicamente, tem como essência a passividade. Simplesmente estar presente no próprio corpo e no ambiente pode ser uma experiência profunda. Por isso, ele não quer que você se perca completamente no filme. Ele mantém uma certa distância, te lembrando que você está assistindo a um filme, a uma obra de arte. Isso ecoa a prática budista de não se apegar demais às experiências, mesmo as positivas. É como se ele dissesse: observe, sinta, mas não se perca. Seus filmes encontram um significado no ordinário. Uma pessoa comendo, alguém tomando banho, o barulho da chuva. Ele desenha nossa atenção para esses momentos aparentemente insignificantes e nos força a encontrar beleza e significado neles. O resultado é um cinema que não entretém no sentido tradicional, ele transforma. Você sai dos filmes dele com a percepção alterada, mais consciente do seu próprio ritmo, da sua própria respiração, do peso do tempo no seu corpo. Aqui está a questão central. Por que defendemos o cinema desagradável? Não é um masoquismo intelectual ou pose de cinéfilo. É porque, numa era de hiperestímulo e gratificação instantânea, nós precisamos de arte que nos force a parar, a sentir e a questionar. Não é sobre sofrer para ver um filme. É sobre sentir alguma coisa, reconectar com a nossa capacidade de contemplação, de paciência, de encontrar beleza no ordinário e significado no silêncio. Quando nós dizemos, eu nem senti o tempo passar, quando acabamos de ver um filme, nós estamos dizendo, muitas vezes, que não estivemos presentes. O cinema de Tsai Ming Liang nos força a estar presentes, a sentir cada segundo e a habitar o tempo, não somente atravessá-lo. E talvez isso seja exatamente o que nós precisamos. Um cinema que não nos permita escapar, que nos force a encontrar na lentidão e no desconforto uma forma diferente de ver o mundo e a nós mesmos. Porque às vezes o que mais incomoda na arte é justamente o que nós precisamos ouvir. Falando em tempo, obrigado pelo seu tempo assistindo esse vídeo aqui, nessa jornada aí sobre o cinema, sobre um diretor que eu admiro tanto. Se inscreve, deixa aí o like pra não perder os próximos vídeos, que eu já tenho várias ideias pra esse canal, de vários diretores, e de cinema, música, jogos. Então é isso, valeu, um abração e até a próxima.